nós vamos começar aqui uma série. O Gibeon que gosta de série, né? Cadê o Gibeon, né? O Gibeon gosta de série, né? Não Netflix, né? Não é Netflix, aqui é... Né, pastor? Inclusive lá em casa eu cancelei Netflix, sabia disso? Acabei com Netflix lá em casa, né? Primeiro que estava muito abusivo, né? Cobrando muito caro, né? Segundo que não estava prestando para nada, né? Mas nós vamos começar uma série aqui, que essa série, ele não vai deturpar a sua cabeça. Ele vai realmente dar uma mudada na sua cabeça, vai mudar para o bem e não para o mal. Amém? E essa série se chama A Armadura de Deus. É baseado basicamente no livro de Efésios. Então olha só, vamos combinar um negócio, né? Esse mês, hoje é dia 5 ainda, né? Então dá muito tempo, né? Nós vamos focar a nossa meditação no livro de Efésios. Pode ser? Você vai pegar a sua Bíblia, se tiver no celular, der para ouvir, né? Você vai começar a ouvir Efésios, né? Efésios capítulo 1, né? Aí a Bíblia vai falando aqui o celular, né? Você pega a sua Bíblia também de papel e lê Efésios 1, 2, 3, até o capítulo 6, né? E durante esse mês, tenta ler Efésios ali várias vezes. Por exemplo, no celular aqui, se você quiser ouvir na Bíblia, né? Acho que você ouve aqui com uns 20 minutos, acho que não dá 30 minutos, né? Dá para você ouvir assim, se você disciplinar mesmo, você consegue ouvir uma vez por dia. Pensou se ouvir Efésios uma vez por dia até o fim do mês? Certo? E aí você vem aqui e ouve algumas palavras sobre a armadura de Deus. Você vai perceber que a armadura de Deus não é simplesmente aquele pedacinho lá do Efésios 6, mas está durante todo o livro de Efésios. Paulo está falando sobre a armadura de Deus. Amém? Quem topa ler, ouvir e meditar em Efésios durante esse mês, né? Então fala assim: eu vou ler Efésios esse mês. Eu falei só ler Efésios, eu não falei quantas vezes também, né? Você define aí quantas vezes você quer ler e ouvir. Amém? Então é uma série sobre a armadura de Deus. Então você não pode perder, que você vai aprender como combater o bom combate da fé e quais armas o seu pai entregou nas suas mãos para você lutar. Suas mãos para você lutar. Amém? Vamos para frente aqui. Vamos lá então para Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Está projetado aqui, né? Então eu vou lendo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Olha só, esse texto aqui que nós vamos trabalhar essa série. Mas nós vamos voltar por todo o livro de Efésios, alguns outros livros também, né? Então hoje vai ser assim, basicamente uma introdução, certo? Mostrando assim, por que eu preciso da armadura de Deus.
Por que a armadura de Deus é tão importante para a minha vida? Certo? Então olha só, primeira coisa, a armadura, ela é o treinamento militar de Deus. Treinamento militar, né? Tem um irmão ali que é militar, né? Entendeu? Treinamento militar é fraquinho assim? Como é que é o treinamento, né? Hã? Ou seja, você está preparando para a guerra, entendeu? Na guerra você tem que estar pronto para tudo. Não é assim? Eu gosto de ver aqueles filmes, aquela série de guerra, né? Porque ali você vê que o negócio não é mole não, sabe? Né? Então a armadura de Deus, o que ela é basicamente? É um treinamento militar, certo? Quando a gente fala militar, né? A gente pensa assim, simplesmente no exército, né? Na polícia, né? Mas quando fala militar aqui, ele fala de uma batalha, fala assim de algo que é uma luta com estratégia, né? Tem uma palavra ali no livro de Efésios, né? Que ele se refere ali que a luta que nós lutamos não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores, né? Então a palavra que ele usa lá é aquela palavra da luta, acho que é uma luta grega, né? A luta romana, que ele tinha que derrubar a pessoa, certo? O outro oponente, e colocar o braço assim em cima do pescoço e deixar ele inutilizado, imobilizado, certo? É essa palavra que Paulo está usando aqui para dizer o que é a nossa luta hoje. Amém? Então olha só, todos que nasceram de novo precisam ter a mentalidade de que se tornaram um soldado de Cristo na terra. Fala assim: eu sou um soldado de Cristo aqui na terra. Então, se todos nós somos um soldado de Cristo aqui na terra, todos nós precisamos usar a armadura de Deus. E se nós somos um soldado e vamos para a guerra desprotegido, desarmado, certo? Nós corremos sérios riscos de ser atingido pelo inimigo, certo? Então a salvação, ela é apenas o início da jornada de um guerreiro de Cristo, sabe? Infelizmente muitas pessoas ficam estagnadas só que naquele primeiro momento, certo? Momento da salvação. Eu fui salvo, eu abri a porta e eu entrei pela porta da graça. Amém? Eu tenho a chave que é a fé e eu entrei pela porta da graça. O favor imerecido me alcançou. Glória a Deus, bênção demais. E agora, você entrou lá dentro, vai fazer o quê? Crescer em Deus, crescer em amor, crescer em santidade. Amém? Então olha só, nós não podemos ficar simplesmente na entrada da porta. Nós temos que entrar e avançar e viver quem nós nos tornamos. Jesus, quando foi na cruz, ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de quem? De Deus, certo? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Então ser filho de Deus quer dizer que Deus não é o pai da sua carne, Ele é o pai do seu Espírito. Então nós nascemos de novo no Espírito. Amém? Então quando nós nascemos no Espírito, nós precisamos viver a nova natureza de Deus. Nós somos a nova natureza dele. Amém? Eu sei que muitas vezes quando a gente entra, é o que diz lá em Timóteo, né? É um tesouro que foi depositado num vaso de barro, certo? Mas esse vaso de barro, ele vai sendo substituído por um vaso de honra, um vaso de ouro, que é o seu espírito, que nasceu de novo. Amém? Mas esse é outro assunto, né? Então nós não podemos ficar estagnados no primeiro momento da salvação. Nós precisamos crescer. E para crescer nós entramos em um treinamento militar de Deus, certo? Porque se a gente não entra nesse treinamento, se a gente não é preparado, como o soldado não é preparado ali para a guerra, se ele não for preparado e ele for para a guerra, né? Ele fica vulnerável diante do inimigo. Amém? Então olha só, você não vai ficar vulnerável diante do inimigo, porque você, nessa série, você vai aprender muito bem como vestir
a armadura de Deus completa. Amém? João 10, 10. Vocês falam amém, não que eu falo amém, amém, né? Eu falo toda hora amém, amém, quer ver se estão dormindo ou estão acordados. Então João capítulo 10, versículo 10, muito conhecido, ele fala assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem que é esse ladrão? Quem que é o ladrão? Satanás, o diabo, o inimigo, certo? O ladrão é o diabo, certo? O diabo, ele gosta de você? Ele gosta de você ou não? Gosta de você, Gibeon? O diabo gosta da pessoa que está lá no mundo, que não se converteu ainda, que está fazendo a vontade dele. Você acha que ele gosta daquela pessoa? Ele gosta do crente que fala assim: eu vou converter, mas eu vou ficar só aqui tranquilozinho, não vou mexer com o diabo não, porque ele vai me deixar sossegado. Ele gosta dessa pessoa também? O diabo, ele tem uma missão. A missão dele é roubar, matar e destruir, certo? O diabo tem ódio do ser humano, ele tem ódio das pessoas. Então assim, não se iluda que se eu não aprender muita coisa, eu vou ficar aqui meio quietinho, meio tranquilo. Só não se iluda, né? O diabo, ele te odeia, certo? Ele te odeia, né? O diabo, ele sempre quis destruir as pessoas. Esse é o alvo dele. O diabo sempre está buscando uma maneira de destruir a criação de Deus e os filhos de Deus. Ele quer destruir a todos, sem exceção. É uma ilusão achar que sempre está protegido do diabo e de suas investidas contra nós apenas por ter recebido a salvação. Olha só, nós fomos salvos e na nossa salvação nós recebemos tudo de Deus. Amém? Recebemos a natureza de Deus. Tudo que Jesus fez na cruz é nosso direito, é uma herança nossa, certo? Está à nossa disposição. Nós estamos nessa posição de filhos de Deus. Nós estamos nessa posição de ter toda a força necessária para vencer o inimigo, certo? Só que não adianta eu ter essa posição, eu tenho que entrar na condição de quem eu me tornei. Vocês lembram? Eu já contei aqui uma vez, né? Uma pessoa estava ali na casa de um homem, trabalhando, servindo aquele homem não tinha herdeiro, era muito rico, né? Aí aquele homem morreu, né? E aquela pessoa, a única coisa que o homem rico deixou para ela foi um quadro, certo? Ele pegou aquele quadro, levou para casa, pôs na parede, entendeu? E ficou lá a vida inteira, né? Vivendo uma vidinha simples, pobre, entendeu, né? Até que um dia alguém viu aquele quadro e viu no verso do quadro estava escrito alguma coisa. Perguntou a pessoa: você já leu o que está escrito aqui? Falei: não, eu não sei ler, né? Mas quando foi ler, era o testamento do homem, do rico. E naquele testamento estava dizendo: eu deixo todos os meus bens para esse meu servo aqui, certo? Então olha só, ele tinha uma posição de rico, ele tinha o testamento, mas ele não viveu aquela condição. Amém? Mas eu declaro que você vai viver a condição daquilo que Jesus fez por você na cruz. Não adianta a gente ter somente a posição, é importantíssimo, a nossa identidade, quem nós somos em Deus, mas nós temos que entrar e viver aquilo que nós nos tornamos. Amém? Então, quando você foi salvo, recebeu a nova natureza, a natureza de Deus, e agora você tem o que precisa para vencer o diabo. É uma ilusão achar que não precisa guerrear, que não precisa de uma armadura, que o diabo vai deixar você em paz, sabe? Isso é uma ilusão. O diabo, ele fica 24 horas por dia fazendo uma única coisa, tentando matar, roubar e destruir. Quem? Passar medo de você, né? Ele quer matar, roubar e destruir você. Você também, Max.
Achou que era só pro Gibeon. Entendeu? Assim, não se iluda, né? O diabo, ele passa 24 horas por dia pensando numa forma. Só que ele assim, ele tem 6.000 anos de experiência com a raça humana. Entendeu? Ele não vai chegar assim de uma vez, né? Primeiro que ele tem uma limitação, até onde ele pode ir, certo? Esse não é nosso assunto, né? Depois nós vamos entrar nisso, né? Então olha só, quem que enganou Eva? Foi a cobra ou foi o diabo? Quem é que tentou Adão? Que Eva foi enganada, Adão foi tentado, né? Foi o diabo. É a especialidade do diabo, certo? Mas você tem à sua disposição, sabe o que? A armadura. Só que essa armadura não é sua, essa armadura é de Deus. E Ele entrega a armadura para você. Fala, vista essa armadura. Sabe, e essa armadura te dá poder para resistir aos enganos do diabo. Te dá poder para vencer tudo e poder permanecer inabalável. Sabe, você precisa vestir essa armadura de Deus, a armadura completa dele. Amém? Hoje estou fazendo só a introdução, né? Depois nós vamos entrar fundo em cada arma da armadura. Em João 14, versículo 9, nos diz assim, ó: disse-lhe Jesus, Filipe, Jesus falando com o seu discípulo Filipe, certo? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe tinha falado para Jesus assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Jesus, Filipe, você está há tanto tempo comigo que você não conhece o Pai? Olha para mim que você vai conhecer o Pai. Olha o que eu faço e você vai ver o que o Pai faz. Olha o meu coração e você vai ver o coração do Pai. Olha para mim, Jesus falando. Ou seja, olha para Jesus e você vai ver o Pai. Olha para Jesus e você vai entender o Pai, certo? Mas por que eu estou falando isso aqui, né? Eu quero fazer uma pergunta. Deus coloca doença em alguém? Vou perguntar de novo. Deus coloca doença em alguém? Certeza? Eu já vi muita gente respondendo assim: não, coloca não, pastor. Mas quando ele fica doente, ele fica lá preocupado, né? Ah, será que é a vontade de Deus? Por que Deus quer me ensinar com isso aqui, né? Deus vai te ensinar em toda e qualquer situação, né? Mas Ele não coloca doença em você para te ensinar nada, certo? Amém? Sabe, olha só, muitas pessoas dentro das igrejas, crentes sinceros, acreditam que Deus coloca doença nas pessoas para ensinar alguma coisa para elas, certo? É muita gente, não estou falando que é pouca gente não, né? Muitas pessoas pensam assim, né? Às vezes está andando bem, entendeu? Não, Deus não coloca doença. Aí ele fica doente, aí ele não tem muita resposta, né? Não entende por que aconteceu aquilo, né? Então foi Deus, né? Aí começa a pensar, né? Foi Deus. Porque às vezes vem aquele ensino lá de quando você era mais novo, entendeu? Que você aprendeu aquilo, às vezes aprendeu até na igreja, né? Não, isso é Deus, porque Deus entendeu? Então o que acontece? Quando a gente entende dessa forma, quando a gente tem esse conceito errado na mente, o que acontece? A gente não batalha contra a doença. Chega ali alguns sintomas, chega uma doença, uma enfermidade, entendeu? Aí você não exerce uma fé poderosa, porque você fica com a crença errada na mente pensando: será que foi Deus querendo me ensinar alguma coisa? Aí fica passivamente aceitando aquilo, entendeu? Mas quando nós estamos trabalhando aqui a armadura de Deus, né? Nós vamos falar sobre o escudo da fé, vamos falar sobre várias armas aqui. Você vai entender o seguinte, que ó, nós não podemos ficar passivos diante do inimigo, sabe? Deus te chamou para levantar em autoridade e ousadia. Um dia minha mãe estava no hospital lá em Goiânia, eu já contei aqui algumas vezes, né? E ela estava lá dentro daquele lugar lá, na sala de reanimação, estava praticamente morta. Ele já estava fazendo ali aquele negócio, sabe, dar choque, para ver se a pessoa reanimava, né? E eu não podia entrar lá, mas eu estava lá do lado de fora do hospital, né?
Falei, vou fazer o que aqui? Vou sentar, né? Oh Deus, cumpra a sua vontade. Foi isso que eu fiz. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele começou a clamar: Senhor, Senhor. Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Sabe, Jesus conquistou toda a autoridade. No livro de Efésios você vai ver isso, né? E ele entregou para você, né? Então assim, diante das situações, você não tem que ficar passivo, esperando acontecer. Vai acontecer o que é a vontade de Deus. Não. A maioria das coisas, muita coisa que acontece nesse mundo não é a vontade de Deus. Concorda não? Você acha que é a vontade de Deus que uma pessoa entra na sua casa e rouba as coisas da sua casa? Você acha que é a vontade de Deus que alguém vai e faz um assassinato? Você acha que é a vontade de Deus que tem aí corruptos? Os corruptos ficam roubando aí, ficam enganando as pessoas, né? Ficam descumprindo a lei. Você acha que é a vontade de Deus que às vezes pessoas nascem ali com alguns problemas congênitos de saúde? Não é a vontade de Deus, né? O mundo jaz no maligno. A vontade de Deus é que você receba uma nova natureza e ande debaixo daquilo que Ele conquistou para você. Amém? Por isso nós precisamos vestir a armadura de Deus completa, para nós vivermos tudo aquilo que Jesus conquistou com alto preço lá na cruz do Calvário. Certo? E as pessoas muitas vezes foram ensinadas, né? Não sei se é a vontade de Deus me curar. Aí a doença chega e ele fica receosa de batalhar contra a doença, de exercer uma fé, ou tem uma crença errada. Certo? Ensinaram para essa pessoa, né? Pode ser você, né? Que Deus faz tudo, Ele faz o bem e Ele faz o mal. Às vezes pega um pedacinho do Antigo Testamento e traz isso como uma doutrina, né? Mas isso não é verdade, né? Jesus falou ali para Filipe o seguinte: olha para mim e você vai ver o Pai. Eu pergunto, você viu Jesus? Quer ver? Deixa eu avançar para a próxima aqui, né? Falei para vocês agora mesmo aqui, né? Para pegar, por exemplo, esse mês, né? E ficar ouvindo ali. Pensa assim, ouvir Efésios uma vez por dia, né? Todo dia, né? Eu já fiz isso muitas vezes com o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ouvia uma vez, ouvia de novo, ouvia. Sabe, eu não sei quantas vezes eu já ouvi, quantas vezes eu já li os 4 evangelhos, pastor. Você também já leu os 4 evangelhos, né? Quem aqui já leu os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha só, eu não contei quantas vezes. Eu nunca vi nos evangelhos Jesus colocar doença em alguém. Você já viu? Quem leu aí, já viu? Lá em Marcos 17, 12, né? Tem esse capítulo? Tem não, né? E saiu Jesus e depositou câncer na pessoa. Está escrito lá assim? E Jesus, caminhando pelo deserto, depositou ali uma tuberculose em alguém. Jesus fez isso alguma vez? Não existe. Jesus nunca colocou doença em ninguém, certo? Então assim, o que Jesus fazia? Ele curava os enfermos. O que Jesus faz hoje? Ele cura os enfermos. Lá em Apocalipse tem um texto interessante lá, que ele fala assim, que aquele que é, que era e que há de vir. Olha só, normalmente a gente começa falando do passado, né? Fala aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Lá em Apocalipse fala assim, aquele que é, sabe? Ele é hoje, ele é assim, constantemente ele é. Desde o passado, ele está na eternidade, entendeu? É, sempre ele é. Ele é, certo? Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a restauração do seu lar, a restauração da sua família. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é a solução do seu problema financeiro, certo? Jesus é hoje para você, seja qual for a sua situação. Então, olha só, esse negócio de colocar doença
esse negócio de... Qual que é o propósito de uma doença? Vamos analisar primeiro, né? Qual que é o propósito de uma doença, o propósito de uma enfermidade? Fala pro seu irmão assim, ó. O propósito da doença é matar você, meu filho. A doença só tem uma finalidade, entendeu? Tentar matar você, né? E quem é que veio para matar? A doença também, ela rouba, né? Rouba a saúde, rouba o seu tempo, rouba o seu dinheiro, né? Quem veio para roubar? Certo? Então assim, hoje eu quero que você saia daqui, entendeu? E alguém aqui já pegou o Covid? Foi curado? Não é? Amém. Sabe, aqui ninguém vai morrer de Covid, ninguém morreu e ninguém vai morrer, né? Todos aqui são guardados, né? E se você não pegou esse Covid, igual eu, por exemplo, entendeu? Não precisa ter medo dele, certo? Porque você não vai morrer de Covid. Levanta a mão e fala assim, ó, eu não vou morrer dessa doença. Não vai mesmo, entendeu? Então você não precisa ter medo, certo? Mas suponha que você faz o exame lá e diz assim, ó, reagente, o que você vai fazer? Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai me curar. É isso que você vai fazer? Senhor, talvez o Senhor esteja de bom humor hoje, né? O que você vai fazer? Você vai batalhar pela sua fé? Sabe, eu estava contando a história de minha mãe, né? Minha mãe estava lá morrendo, entendeu? O coração parando toda hora, né? E eu lá fora comecei a dar voltas ao redor daquele hospital, né? Dar voltas ao redor daquele hospital e declarando, minha mãe não vai morrer, ela vai viver. Não vai morrer, vai viver. Eu declaro vida. Eu não aceito morte. No nome de Jesus, eu não aceito morte. Jesus foi até aquela cruz para trazer cura, certo? O diabo não tem poder. Não tem poder. Eu me levantei em fé, né? Isso já faz mais de 8 anos. Minha mãe está viva até hoje. Então daqui um dia eu vou trazer ela aqui para pregar para nós aqui na igreja, né? Vai ser uma bênção, né? Então assim, o propósito da doença é matar, mas Jesus veio para te trazer cura, certo? O propósito do diabo é claro. E nos evangelhos nunca Jesus colocou doença em alguém. Naquele versículo lá, quem vê Jesus vê o Pai. Então, se você olha para os evangelhos e vê Jesus curando os doentes, libertando os cativos, e ele diz que quem o vê está vendo o Pai, nós entendemos claramente que o Pai também não coloca doença em ninguém. Jesus é a expressão do Pai. Jesus veio revelar o coração do Pai de amor. Olha só, vamos completar mais. Em 1 João 3, versículo 8. Vocês gostaram desse guerreiro que eu pus aqui? Cadê o Gibeon? Gostou, Gibeon? Isso aí eu sei, ó. Olha para esse guerreiro aí e fala assim, isso aí sou eu, né? Com esse escudo da fé assim, entendeu? Faz cara de mal aí, faz. Sabe? Então o diabo está querendo enfrentar você, você vai enfrentar ele. Fala, peraí, né? Peraí. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha só a sequência aqui. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Sabe, o diabo quer roubar, matar e destruir. Jesus veio para destruir as obras do diabo. As obras de matar, roubar e destruir. Certo? Só que as obras que Jesus fez, a obra que Jesus fez, ele entregou para você. No livro de Efésios fala assim, que o Pai depositou toda a autoridade no Filho e o entregou à igreja. O Pai depositou tudo no Filho, todo o poder do universo ele depositou no Filho, e pegou o Filho e entregou à igreja. Quem é a igreja? Fala assim, sou eu. Eu sou a igreja.
Sabe? Você, junto com os seus irmãos, é a igreja, certo? E o Pai entregou Jesus para você, com toda a autoridade do universo. Então, nesse estudo nós vamos fazer aqui, nessa série da armadura de Deus, entendeu? Nós vamos entender isso mais profundamente. Então, Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo e não para ajudá-lo em sua missão. Muita gente acredita que não, é Deus que fez isso aqui, entendeu? Você acha que Deus está ajudando o diabo na missão do diabo? Eu já vi ao contrário, né? Eu já vi um pastor falando uma vez que até o diabo é o diabo de Deus. Entendeu? O diabo, às vezes ele faz achando que está indo para o caminho certo, né? De repente Deus assim, ó, tudo que você fez aqui, né, eu vou transformar no meu propósito. Certo? Então o diabo às vezes tenta trazer doença contra uma pessoa, né? Aí Deus chega e te traz uma fé ainda mais renovada, te traz uma cura extraordinária, entendeu? Porque quando você se levanta em batalha, você cresce mais. Então o diabo tenta te destruir e o Senhor vem e te levanta e te faz mais forte ainda. Não faz sentido, certo? A gente entender, pensar que Deus está cooperando com o diabo. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Por quê? Porque ainda não vestiram a armadura de Deus, ainda não entenderam, entendeu? O que são as peças dessa armadura, né? E muitas vezes ficam vulneráveis aos enganos do diabo. Doença, eu estou falando muito de doença, mas doença, drogas, o álcool, crimes, entendeu? São obras do diabo para destruir as pessoas. Você acha quem é que vai lá e induz as pessoas a cometer assassinato? Você acha que veio da cabeça dela sozinho? O diabo, entendeu? É o diabo que fica ali trabalhando na mente da pessoa. O estuprador, né? Quem é que, sabe, eu estou ouvindo as histórias aí, né, de estuprador de criancinha, estuprador de velhinha. Um dia desse, o cara lá é um estuprador de uma velhinha de 100 anos. Você viu essa história? É muito maligno, não? Tem desse? Né? Eu sei que o homem é mau, né? Mas acho que a maldade do homem tem um limite, né? O diabo, ele consegue ir depositando a semente da maldade ali que, né? É igual a geração de Caim. Mas é outro assunto, vamos. Todo soldado precisa se preparar para a guerra. Quando alguém se alista ou ele é convocado para as forças armadas ou para a polícia, né? Ele passa por um treinamento rigoroso. Para quê? Para ficar preparado para a guerra. Ou a guerra contra outra nação, por exemplo, né? Ou a guerra contra o crime, no caso da polícia, né? Ele tem que fazer um treinamento rigoroso. Efésios 6:12 fala assim, ó, nós já lemos agora há pouco, vamos ler de novo. Porque a nossa luta, você lembra que eu falei que essa palavra luta aqui é aquela luta romana que tem que deixar o inimigo imobilizado, né? A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Fala para o seu irmão assim, ó, a sua luta não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Que está dizendo o seguinte, ó, você está numa guerra espiritual, você está numa batalha espiritual. Então você precisa saber como você vai batalhar essa guerra. Esse treinamento muitas vezes não é nada agradável. Vou dizer assim, ó, você ora em línguas, né? Eu gosto de orar em línguas com um cronômetro ligado, né? Vou falar para você, tem hora que não quero orar em língua nem a pau. É de Beon. Não é? Tem hora que você não quer orar em língua, está com preguiça, você só quer, né? Tem hora que o negócio parece que é meio desagradável, pastor, né? Mas aí, o que você fala? Eu estou no meio do treinamento, né? Estou no meio da batalha, o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. Aí você começa a gerar lá, entendeu?
Teve uma época que eu orava em língua tanto, né? Que chegava um ponto que eu chegava, tava indo para Goiânia todo dia, voltava, que chegava em Anápolis, né? Eu tava até doendo aqui do lado, assim. Vai ficar com a boca assim, não. Né? Senhor, o senhor está entendendo alguma coisa? Porque eu vou falar para o senhor, estou orando, não estou entendendo nada. Será que está funcionando mesmo, né? Mas assim, eu acredito na tua palavra, então eu vou continuar. E continuava, lá, mas o Coturu que teria mandado vazar. Tem hora que você não quer meditar na palavra, entendeu? Tem hora que você quer só ver Netflix, né? Por isso eu cancelei o Netflix, né? Tem hora que você quer só fazer coisa que é legal, né? Só ver o Palmeiras, né? O que mais? São Paulo, né? Cadê o São Paulo? Quer ver o Brasil, né? Jogar contra a Argentina. Não teve jogo não, né? Entendeu? Tem hora que o treinamento muitas vezes não é nada agradável, mas ele pode salvar a sua vida, certo? No momento de uma guerra real. Meu irmão mais novo, né? Ele mora em Brasília. E ele, uns 15, 20 anos atrás, não lembro quanto tempo, né? Ele formou, ele médico, né? Então ele fez a faculdade UFG em Goiânia, né? Então ele fez a faculdade por ser uma faculdade pública, né? Depois de terminado o curso, ele tem que servir lá 1 ano no exército, convocado, no corpo médico ali, entendeu? E aí ele foi para Brasília, né? Para fazer aquele 1 ano de exército, né? Então assim, no começo ele achava que era uma perda de tempo, porque podia já seguir a profissão, já fazer logo a residência, né? Aí chegou lá, né? Entende bem como é que funciona o negócio do exército, né? Chegou lá, a primeira coisa que encontrou lá foi um sargento. Assim, que não devia chamar sargento, devia chamar carrasco, né? Dizer que tinha dia que ele queria, a vontade dele era de, entendeu? Estrangular aquele sargento, porque nunca teve raiva de uma pessoa igual ele tinha raiva daquele sargento, né? Morria de canseira, o cara botava aí, paga 12, paga 50. Um cara dava um vacilo, a equipe inteira tinha que fazer os exercícios. E que quase morria, não aguentava. Até o sabonete tinha que estar limpinho, a cama tinha que estar perfeita, entendeu? Aí chegou um ponto lá que ele teve que ir lá na Ilha do Bananal. Sim, que as florestas do Brasil pegam fogo desde aquela época. Estava com fogo na Ilha do Bananal, há 20 anos atrás, entendeu? Aí foi a equipe dele, o batalhão todinho lá para apagar o fogo. E ele da equipe médica tinha que cuidar lá, que toda hora os soldados tinham problema, né? Então assim, aquele exemplo do treinamento dele ali foi, assim, ele falou que foi extremamente desagradável, principalmente no começo, em muitos momentos, né? Mas hoje, sabe o que ele fala? Falou, aquele tempo ali, daquele 1 ano do exército, me preparou para exercer a profissão como eu exerço hoje. Aquele tempo me deu disciplina, aquele tempo me deu bom senso. Eu fiquei preparado para enfrentar o mundo real. Eu fiquei preparado para entrar num centro cirúrgico ali, por exemplo, entendeu? E ver o cara entrando baleado, ver o outro ali todo ensanguentado e ter tranquilidade, ter controle, né? Saber administrar depois. Hoje tem a clínica dele, sabe como administrar a clínica, como administrar conflitos, ele tem paciência, tem uma certa disciplina, entendeu? Ele falou, aquele treinamento, né? Eu achei que era perda de tempo, mas não foi perda de tempo. Aquilo me preparou demais para o que eu faço hoje, certo? Então, quando você vai vestir a armadura de Deus, você está sendo treinado, e esse treinamento vai salvar a sua vida muitas vezes no futuro. Vai te livrar de prejuízos gravíssimos que o diabo tenta te roubar, mas ele não vai conseguir. Amém? Da mesma maneira, ou seja, que a gente treina ali numa situação do exército, da polícia, né? Da mesma maneira, vestir a armadura de Deus é esse treinamento para a guerra do dia a dia, para ficar firme, para crescer espiritualmente, para não ser um alvo fácil para o inimigo. O inimigo sempre prefere atacar o ponto mais fraco. Quando o povo de Israel saiu do Egito, né, os amalequitas começaram a atacar eles por trás. E atacava os mais fracos, os mais doentes, que ficavam fraquinhos assim, não andava direito, entendeu? O diabo é desse jeito. Ele tenta só atacar os mais fracos, os mais vulneráveis, né? Porque é mais fácil para ele.
Mas você precisa impedir. Fala para o seu irmão, você precisa impedir o diabo de alcançar o seu objetivo. É você que vai impedir, não é o pastor. Certo? Tem coisa que não adianta você chegar lá no Gibeon, falar: Gibeon, resolve isso para mim, né? Gibeon vai falar para você o seguinte, né? Rubens, você chega lá no Gibeon, resolve isso aqui para mim. O Gibeon vai olhar para você e falar assim: Rubens, isso aí eu sei que tem que resolver, meu filho. Se levante em autoridade e ousadia, você é filho de Deus, né? Eu sei que tem que batalhar nisso aí agora. Amém? Sabe, essa igreja aqui, né? É uma igreja que o objetivo nosso é como é que ele fala assim? É de produzir, não é bem produzir, né? Mas vou usar produzir para a gente entender, né? Produzir guerreiros, produzir pessoas maduras em Deus, sabe? Pessoas assim que você vê que raramente você vê a gente chamar as pessoas aqui para a gente colocar a mão na cabeça e orar por ela, né? Não que eu sou contra isso, sou favorável, né? Mas nós estamos querendo produzir aqui pessoas, né? Ensinar, levantar pessoas que estejam prontas, não para ficar com a cabeça de baixo, mas ficar com a mão em cima. Amém? Guerreiros valentes, você está pronto para orar para o enfermo, e o enfermo vai ser curado, no nome de Jesus. Amém? Mas se você quiser oração, nós não somos contra isso. Pode chegar à vontade, qualquer um aqui, nós vamos orar por você, uns orando pelos outros. O livro de Tiago nos ensina isso, né? Então você precisa impedir o diabo de alcançar os seus objetivos. Você está em uma luta espiritual contra inimigo espiritual, mas Jesus já garantiu a vitória para você nessa luta. Então você precisa vestir toda a armadura de Deus para impedi-lo. Pastor Gary Carpenter, certo? Sim, nós estamos fazendo essa série, é baseado num livro, certo? O livro chama Armadura de Deus, do pastor Gary Carpenter, certo? Quem já ouviu o pastor Gary aqui? Gibeon, né? Quem mais já viu? Né? Já é um velhinho de 70 e tantos anos de idade, cabelinho branco, né? Americano. E assim, nós estamos aprendendo muito, né? Porque hoje nós temos uma ligação também com a Casa da Oração, que fica lá em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, né? Tem o pastor Dave Robertson, tem o pastor Gary, tem o pastor Alan Taylor, certo? Tem um outro pastor Tim também, mas eu não conheço esse, né? E já tivemos inclusive um dia desse aqui na igreja, né? Um seminário transmitido ao vivo de lá, né? E o pastor Gary ministrou várias palavras aqui pra gente, foi uma benção, né? E tem um curso também, um treinamento que nós estamos fazendo, que eu já fiz, a Eliane está fazendo. Daqui uns dias alguns irmãos vão começar também, né? E a gente aprende muita profundidade na palavra, né? Então olha só o que o pastor Gary, ele define, ele que é o autor desse livro, né? Como que ele define a armadura de Deus. A armadura é quando deixamos de lado o velho homem, carne, certo? E colocamos para dentro de nós o novo homem, ou seja, a nova natureza, o nosso espírito, o homem renascido, o qual já fomos feitos em Cristo. Então a armadura é arrancar a carne, mortificar a carne e andar no espírito. Um outro conceito que ele coloca aqui: a armadura é quando não temos somente a teoria da palavra de Deus, mas sim quando a palavra de Deus tem uma aplicação prática em nossa vida. Amém? Então a armadura não é ficar na teoria, é entrar na prática da palavra, porque a palavra funciona. E para a gente terminar, estou terminando na hora certinha hoje, hein? Quais são então, pastor, as armas da armadura, né? São 7 armas. Nós não vamos falar hoje, eu só vou citar aqui, né? Hoje foi só a introdução, certo? A gente perceber a importância da armadura de Deus. Então, primeira, o cinturão da verdade, certo? Cinturão para não deixar a calça cair. Isso com o cinto, não é assim? Então,
Então você é sustentado pela verdade. A couraça da justiça. É como se fosse assim, hoje em dia, né, se fosse uma armadura moderna, né, essa couraça da justiça seria o colete à prova de balas, certo? Ou os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e, por fim, a oração, certo? Oração em línguas e oração também em português, certo? Então assim, cada uma dessas aqui, dessas armas, tem uma riqueza muito grande que a gente precisa aprender e entrar profundamente. Quando você estiver lá ouvindo e lendo o livro de Efésios, você vai perceber, falando sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o evangelho da paz, sobre a fé, sobre a salvação, sobre a espada do Espírito, sobre a oração. Você vai perceber durante o livro, certo? Não só no momento que Paulo fala da armadura. Na armadura parece que ele faz um condensado, um resumo geral, certo? Então, para a gente terminar, prepare-se para a guerra e avance sempre em vitória. Jesus, ele já te fez mais que vencedor, sabe? Ele já colocou essa posição em você. Quando você nasceu de novo, você herdou todas as vitórias que Jesus conquistou na cruz. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes já foram entregues a você. Jesus já te fez mais que vencedor. Então não tenha medo. Avance. Sabe, Jesus não tirou medo de ninguém. Ele não tirou o medo. Tem até uma música que a gente canta, né? Me tirar o medo. Já viu essa música? Eu acho que aquela música está errada, né? Porque ele não vai tirar seu medo, certo? Ele vai te dar ousadia. Ele vai te dar a graça suficiente. E essa ousadia e a graça suficiente faz com que você vença o medo. Amém? Então olha só, é trabalho nosso vestir toda a armadura de Deus. Ele te deu toda a força necessária para você vencer e para você destruir todas as obras do diabo. Amém? Vamos ficar em pé.